sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula, onde eu vou mostrar para vocês um pouquinho de conceito, né? E vocês também já vão ver na prática onde nós aplicamos o dicionário de dados, né? Que é a família SX, X1, X2, X3 e assim por diante, tá bom? Então, todo mundo já tem o seu Proteus instalado na sua máquina, já tem o VS Code, já tem tudo aquilo que é necessário para a gente começar efetivamente o nosso curso. Então, vocês vão acessar o Proteus, né? Vão logar de acordo com o nome que vocês deram e nós vamos acessar aqui através do Siga MDI. Então, vocês vão escrever aqui no programa inicial Siga MDI. Vamos dar um OK. O sistema vai abrir a primeira tela, onde eu vou digitar o meu usuário e a minha senha. Então, vou entrar aqui com admin. Admin é um usuário padrão do sistema, que por default na instalação ele não tem senha, tá bom? Porque é uma base de teste. Nós vamos acessar o módulo 02, que é o módulo de compras, tá bom? E é através desse módulo que eu vou começar a passar para vocês a parte estrutural, para vocês já terem a primeira visão de como que tudo isso funciona. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu deixei já um PPT pronto, né? Onde eu tenho aqui, conhecendo a família SX. Então, dicionário de dados e onde é usado. Quando nós falamos da SX1, ele é utilizado para filtros de relatório ou para execução de filtros em tela. Vamos ver como isso daqui é na prática no Proteus. Então, eu venho aqui, volto aqui na tela do Proteus e nós vamos acessar o cadastro de produtos, tá bom? Caso vocês não tenham ainda nenhum registro na base de vocês, vocês estejam começando do zero, vamos cadastrar um aqui rapidinho, não é o foco do curso, mas só para vocês poderem ter algum dado para que vocês consigam chegar nos pontos que eu quero junto com vocês. Então, vamos cadastrar um produto. Observem que aqui eu não tenho uma numeração automática ou uma numeração inteligente pré-configurada. Então, por default, eu teria que colocar aqui a numeração. No decorrer do curso, nós vamos ver como nós fazemos para que essa numeração seja feita de forma automática, tá? Mas agora, nesse primeiro momento, a gente pode vir aqui e colocar aqui, ó, um código qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós vamos colocar que é café pilão, beleza? O tipo, eu vou colocar como PA, unidade, tem que ser letra maiúscula. O N, que é o de unidade, o armazém 01. Caso vocês não tenham o armazém cadastrado, que eu acredito que acontecerá com muitos, vocês vão fazer a inclusão. Aqui eu vou fazer uma visualização, mas basicamente vocês vão preencher o que está em vermelho, que são campos obrigatórios, tá bom, pessoal? Então a gente vai cadastrar aqui o 01 e a descrição vocês podem colocar aquela que vocês acharem melhor, tá? Feito isso, nós já temos aqui cadastrado o nosso primeiro produto, porque os campos que são obrigatórios no default, na instalação padrão, são somente esses campos. E mais adiante nós vamos ver como colocar outros campos como obrigatório e assim por diante. A gente vai evoluindo passo a passo. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero mostrar para vocês é o SX1. Então, o que seria o SX1? Uma vez que você já tem aqui cadastrado pelo menos um produto, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui em consulta, e quando eu clico aqui em consulta, aqui nós temos a tela de parâmetros. Essa telinha aqui, essas perguntas que nós temos aqui, ó, data inicial dos movimentos, aí eu coloco a data final dos movimentos, lista movimentações internas e assim por diante. Isso aqui é o nosso SX1 do Proteus. Então, toda vez que vocês pensarem em SX1, vocês lembrem, são parâmetros que são pré-determinados para fazer filtros em relatórios
ou filtro na própria tela, né, no próprio browser, tá? Basicamente, vamos dar um OK aqui, não vamos se preocupar com o que ele vai trazer de resultado ou não. E aqui eu teria, por exemplo, o Cardex, que aí se eu apertar o Cardex, novamente ele traz a tela de parâmetros. O Cardex, para quem não conhece, é o responsável por extrair o extrato, né? Uma fotografia de como que está o meu estoque para um determinado produto. Como nós cadastramos o café, então se eu tivesse já tido movimentações, ele ia me trazer quantas entradas, quantas saídas e qual a quantidade que eu tenho e o custo desse produto naquele momento. O parâmetro ele serve justamente para isso, para me pegar um intervalo de data, de qual armazém que eu estou fazendo essa verificação, se eu tenho saldo e assim por diante. Então, o nosso objetivo agora, nesse primeiro ponto, é demonstrar para vocês o que é a SX1. A SX1 é o dicionário responsável por formatar os parâmetros, né, que vão servir para filtros, tanto em relatório como em tela, tá, em browser. Quando eu falo browser, seria essa tela principal. Isso é um browser do Proteus, tá? Sempre que nós entrarmos num cadastro ou algo parecido, ele será o nosso browser. Dando sequência, nós temos aqui a SX2, né? O que seria essa SX2 e onde que ela é utilizada? Ela é utilizada para registrar o compartilhamento das tabelas. Para a gente falar de compartilhamento, fica algo, espero que fique simples, mas caso vocês tenham dúvida, postem, né, no nosso grupo exclusivo, eu vou estar orientando e vou estar apoiando vocês da melhor maneira possível. Então, o que nós temos aqui? Eu criei um Excel para que vocês consigam pelo menos visualizar, entender o que seria o compartilhado e o exclusivo dentro do sistema. Então, a SX2, quando a gente fala de compartilhamento, é o cadastro responsável por determinar como que o sistema vai estar trabalhando. Desculpa, pessoal. Por exemplo, aqui no primeiro modelo, aqui eu coloquei aqui uma tabela, que é o cadastro de produto, e esse cadastro ele está exclusivo, ou seja, eu tenho a filial 01, que seria São Paulo, a filial 02, Campinas, a filial 03 seria Santos, a filial 04, Santo André. Então, observem, para cada uma dessas filiais, eu tenho que cadastrar o meu produto termostrato, né? Então, se eu utilizo esse mesmo produto em todas essas filiais, eu tenho que começar a cadastrar ele várias vezes para que ele seja utilizado, porque ele está exclusivo. A mesma coisa, alicate de pressão. Se essa filial usa o alicate de pressão em todas elas e ele está como exclusivo, eu preciso cadastrar o alicate de pressão em todas elas. A mesma coisa para a chave Phillips. Então, observe que eu acabo replicando várias vezes o cadastro aqui para cada uma das minhas filiais. Porém, dentro do Proteus, né, você pode fazer o compartilhamento, né, de forma exclusiva, né, ou exclusiva por unidade, ou por filial, ou por empresa. Isso aí vocês vão ver com detalhe depois, mais lá adiante. Mas para ilustrar o que é a SX2, basicamente o que? Quando eu falo totalmente compartilhado, observem que aqui eu não tenho campo filial. Então, quando eu falo que o produto, o termostato, está cadastrado, ele está cadastrado para quem? Para todas essas filiais aqui. Ele é compartilhado. Em qualquer filial que eu estiver logado, onde eu estiver posicionado para fazer uma solicitação de compras, por exemplo, ou se eu fosse fazer uma venda, se eu vendesse esses produtos, eu ia enxergar o meu cadastro de produto como um cadastro global, aonde quer que eu esteja, em qualquer filial, em qualquer uma das empresas, eu estaria visualizando esses produtos. Então a diferença está aqui, ó, compartilhado, eu tenho aqui somente esses 3 produtos, exclusivos eu tenho que cadastrar ele para todas, tá vendo? Bom, pessoal, então aqui nós fechamos a parte do que é a SX2. A SX2 ela serve para determinar a forma de compartilhamento que o sistema vai tratar as tabelas, tá bom? Aí o nosso próximo SX
seria a SX3, que é utilizado para armazenar as configurações e as regras de uma tabela que é formada por diversos campos. Então, na prática, o que seria o nossa SX3, né? A SX3, aqui eu estou no cadastro de produto, né? Eu vou dar um alterar nesse produto que eu acabei de cadastrar e aí eu vou explorar com vocês aqui o que seria a SX3. Observem que cada um desses campos, né, eles vão formar uma tabela. Essa tabela, ela é formada, aqui no caso do Proteus, ela é a SB1. Então, se eu for em qualquer um desses campinhos e apertar a tecla FB1, ou desculpa, a F1, o sistema vai exibir para mim o nome da minha tabela. Observem que ele traz aqui B1 underline desk, que é de descrição. Mas o nome completo desta tabela, quando ela tem dois dígitos aqui antes do underline, ela tem que ser acrescida do S. Então, o nome completo dessa tabela é SB1, tá bom? Então, aqui eu tenho a tabela SB1, que é composta por todos esses campos: código, descrição, tipo, unidade, armazém, grupo, texto e assim por diante. Ele é composto por vários campos. Todos esses campos que são criados aqui dentro dessa tabela, eles são a nossa famosa SX3. Então, a SX3 é todos esses campos que vocês estão visualizando, e dentro dessa SX3, vocês vão ver depois no detalhe comigo, que você tem uma série de possibilidades de colocar validações, tornar o campo obrigatório, o campo ativo ou inativo. Então, a SX3 você formata, coloca algumas regras, mas ela é constituída por todos esses campos que você está visualizando aqui comigo nessa tabela, ok? Vamos ver o nosso próximo. O nosso próximo cadastro é SX4. Esse a gente vai ver mais adiante no configurador do Proteus. Por quê? O SX4 são agendas, né? Então imagina o seguinte, eu tenho a cada venda que o sistema faz, eu posso startar alguns agendamentos. Então vendeu, eu posso mandar um workflow, alguma coisa para uma determinada pessoa. Então o agendamento é uma rotina que vai ser executada de forma automática, conforme a configuração que você coloca no sistema. Isso a gente vai ver um caso na prática, tá bom, pessoal? Nós temos aqui também, deixa eu voltar. Nós temos aqui a tabela SX5, na verdade, são as tabelas genéricas. Essas tabelas, normalmente são usadas para umas consultas, né? Para a gente formatar algumas consultas dentro do Proteus. Como que isso funciona? Vamos ver um aqui na prática, eu acho que fica mais simples. Mais uma vez eu estou aqui no cadastro de produtos. Eu vou alterar o nosso cadastro e através do cadastro de produto eu vou conseguir mostrar para vocês uma tabela. Então aqui eu tenho o cadastro de produto. O cadastro de produto é a SB1, beleza, pessoal? SB1. E dentro da SB1 eu tenho aqui, por exemplo, o tipo. O tipo, quando eu clico nessa lupinha aqui, eu estou trazendo aqui para o Proteus a consulta padrão. O que seria uma consulta padrão? Ele traz dados que são armazenados em uma outra tabela. Então, a minha consulta padrão, ele busca informações de outra tabela de forma padronizada. Então, essa é a minha SXB. Mas a gente falou sobre a SX5, não a SXB, mas vamos lá. Então, quem que seria a minha SX5? Seriam os produtos que estão cadastrados nessa tabela. A SX5 ela é uma tabela genérica, pessoal. Como que eu sei que esse cadastro ele pertence à tabela SX5? Eu posso vir aqui no filtro, clico aqui em expressão e quando eu clico em expressão ele mostra aqui o nome da tabela, X5, tabela 02. Então, eu tenho aqui, na tabela 02, eu tenho o produto acabado, produto intermediário, processo,
produto veículo, selo de controle, sementes e subprodutos. Todos esses elementos, todos esses cadastros, eles são integrantes, né, da SX5 da tabela 02, tá bom? E depois eu vou demonstrar para vocês como que vocês cadastram novos itens dentro da SX5. Mas no primeiro momento eu queria mostrar para vocês que é uma consulta, né, de uma tabela padronizada, ela é genérica, e através dela, você viu ali, já aproveitando, montando dois itens ao mesmo tempo. Nós já estamos vendo a SXB, que é uma consulta padrão. Então, toda vez que eu tiver essa lupinha aqui, eu clicando nele, o sistema abre uma consulta padrão. Essa consulta padrão, aqui no caso, eu não tenho uma SX5, aqui eu tenho uma outra tabela. Ah, mas qual tabela é essa, André? Se eu vier aqui em filtro e clicar em expressão, peraí, deixa eu incluir um filtro, né? Que aqui eu não tenho filtro nenhum. Criar filtro. Vamos por aqui, unidade de medida, diferente de vazio, só para a gente poder gerar aqui esse item. Aí, se eu clicar aqui em expressão, eu tenho o nome da tabela, tá bom, pessoal? Então, aqui eu consigo identificar qual é o nome da minha tabela, e essa consulta que eu tenho aqui é referente à tabela SAH, tá bom? Então, basicamente, nós já vimos que sempre que eu tiver a lupinha, eu estou falando de uma consulta padrão. E essa consulta padrão pode fazer uma referência a uma tabela do sistema ou uma tabela genérica, que é a nossa SX5. Continuando aqui, nós temos aqui a SX6. A SX6 a gente vai explorar e muito durante esse treinamento, que é a tabela, ela é uma tabela de parâmetros, né? É através da SX6 que nós fazemos pequenos desvios dentro do sistema, de forma que ele mude o seu comportamento padrão, a fim de atender uma determinada situação, um determinado processo, conforme a necessidade do cliente, conforme o mapeamento que vocês fizeram durante todo aquele período que vocês fizeram junto com o cliente. A SX7 seria o quê? Seriam gatilhos, né? Então, os gatilhos, eles são responsáveis por atualizar um determinado campo baseado numa informação que você imputa. Então, por exemplo, eu estou colocando uma solicitação de compras. Quando eu coloco o código do produto, o sistema traz para mim o que? A descrição do produto, ele traz o armazém que aquele produto está, ele traz a unidade de medida, ele traz uma série de informações que são referentes àquele código que eu coloquei. Então, isso é um gatilho, ele atualiza a grid de dados. Vamos ver como isso é na prática. Então, mais uma vez, nós vamos aqui para agora, não para o cadastro de produto, eu vou abrir mais uma tela, e nós vamos na nossa solicitação de compras. Então, vocês vão vir aqui em solicitação de compras e confirmo. Aqui eu vou fazer a inclusão, né, de uma solicitação. Observe, antes de eu colocar qualquer coisa, eu não tenho a descrição do produto, eu não tenho a unidade de medida, eu não tenho as informações, né, de armazém, aqui o armazém, tudo vazio, né? Então o gatilho ele funciona da seguinte forma: baseado lá na informação que eu vou pegar essa informação da onde? Do cadastro de produto. Eu tenho um cadastro de produto que tem aqui a minha lâmpada, né? Quando eu der um OK, o sistema vai alimentar não só o código do produto, ele vai trazer a descrição, qual o armazém, qual o grupo, todas as informações que são referentes a esse produto. Então eu dei um OK. Observem que ele vai carregar aqui para mim, ele trouxe a unidade de medida do produto, a descrição, ele trouxe aqui para mim o armazém. Se dentro do cadastro de produto eu tivesse cadastrado o centro de custo, ele ia trazer o centro de custo, a mesma coisa para conta contábil, item, conta e assim por diante. Tudo aquilo que eu preenchi no produto, quando o gatilho é acionado, eu preencho esse código, ele traz essas informações de acordo com a formatação que você deu para este gatilho. Tá? Então, o gatilho ele é uma automação, ele dispara e preenche campos de forma automática, tá bom?
Dando continuidade, nós temos aqui SXA. A SXA, o que ela seria? Vamos ver na prática também. Então, eu vou voltar novamente aqui para dentro do cadastro de produto, né? Tá vendo aqui que eu tenho aqui a cadastral, impostos, MRP, isso aqui são pastas, né? Essas pastas, elas ficam armazenadas na SXA e elas fazem uma relação ao X3 Folder. E vocês vão ver tudo isso aqui na prática, como que vocês constroem cada uma dessas abinhas, como que vocês identificam toda essa estrutura. Tudo que eu estou mostrando agora para vocês é a parte conceitual para vocês entenderem o que é essa família imensa, que é a SX, né? SX. Bom, vimos já a X7, a XA, a XB nós comentamos anteriormente, beleza? Nós fizemos aquele comentário. Aqui nós temos SXZ e SXF. Para que serve isso daí? É para ordenação, para você ter a numeração. Ele, por exemplo, o sistema está gravando na tabela, olha, eu tenho já a solicitação de compra número 1. A minha próxima solicitação é a 2, depois a próxima 3, 4 e assim por diante. Então ele sempre vai ter esses dois campos, que é para que ele tenha um controle daquilo que já está em uso e qual é o próximo número, porque o sistema ele trabalha com várias pessoas conectadas. Então eu, André, estou na solicitação 1, você está na solicitação 2, aí o próximo de abril ele já vai pegando as próximas sequências e já vai fazendo esse controle. Basicamente, vamos voltar de novo para o Proteus. Observem que aqui nós colocamos manualmente, porque esse campo ele não está parametrizado para receber uma numeração automática. Porém, a solicitação de compras, por default, ela já vem com esse campo parametrizado para que ele seja automático. Então, eu vou colocar uma informação bem básica, vou salvar. Ele vai gravar aqui a minha primeira solicitação de compras, né, com o número 00001. E observe que ele abriu para mim colocar a próxima e ele já trouxe o 0002. Tá? Basicamente, quem faz isso é a SXZ e a SXF, tá? Que é o controle de numeração. Outro bem interessante que nós vamos abordar aqui, vocês vão ver assim, é o grupo de campos, né? E onde que ele é utilizado? Ele é utilizado para você fazer aqueles ajustes, né, de campos que são comuns em várias tabelas. Um exemplo bem clássico para vocês, vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, o armazém, tudo bem? Vamos imaginar, o armazém é o local onde a empresa guarda os seus produtos. Então vamos imaginar um cenário bem simples, né? Eu tenho o meu estoque de materiais de escritório. Então esse meu material de escritório ele é guardado em armazéns específicos, né? Então eu posso ter o armazém aonde por padrão, vamos lá, vamos por partes. Por padrão, o nosso armazém ele tem 2 dígitos. De repente a empresa fala, eu não quero trabalhar com 01, 02, 03, 04 e assim por diante. Eu quero dar um nome, então MATESC ou MT Escritório. Para que essa informação caiba aqui dentro desse campo, eu teria que fazer o quê? Um ajuste no tamanho desse campo. Então eu vou dar um F1, ele vai ter a validação padrão. Aí quando eu dou esse F1 dentro do campo, o sistema mostra esse help. Esse help está mostrando para mim que o campo é caractere do tamanho 2 e a tabela dele é a NNR. Para algumas empresas é interessante aumentar esse tamanho de campo porque ela não quer trabalhar com uma codificação 01, 02 até o 99. Ela quer ter uma codificação diferente. De repente, poderia ser MTE, que é material de escritório 001, por exemplo, né? Você pode aumentar o tamanho. Como são várias tabelas, por exemplo, armazém, onde eu utilizo no pedido de compra, na solicitação de compras, no pedido de venda,
na minha ordem de produção, se eu for uma indústria, estiver fazendo uma ordem de produção, tiver todo aquele controle, no meu estoque. Então, o armazém, ele é um campo que é utilizado em várias tabelas de vários módulos dentro do sistema. E quando a gente fala de grupo, é o que? Eu pegar esse grupo de campos e quando eu ajusto o tamanho dele, eu estou ajustando o tamanho desse campo para todas as tabelas de todos os módulos que utilizem esse mesmo campo, porque é uma padronização que a TOTUS tem, tá bom? A gente vai explorar e vai ver isso também na prática, tá bom, pessoal? E por fim, nós temos aqui o nosso SIX, né, que é SIX, aonde que nós utilizamos e aonde que eu posso estar demonstrando isso para vocês. Aqui no nosso próprio cadastro de produto, tá bom? De uma forma bem simples, quando eu falo de SIX, eu estou falando dos índices, o índice de pesquisa que o sistema tem. São os índices que são colocados lá no banco, né? Então tem aqui o código, né? o tipo e o código, descrição, aí eu posso vir aqui por coluna. Isso aqui nada mais, nada menos, são os índices que eu vou estar explorando com vocês no detalhe, tá bom, pessoal? Com isso, nós encerramos essa primeira etapa, essa primeira videoaula, falando um pouquinho sobre configurador e a estrutura que tem a família SX, né? Existem outras SX, mas que eu julgo que não são tão importantes para vocês agora, tá? Mas essas aqui é o que vocês vão estar utilizando no dia a dia, em todo cliente, a todo momento. Então, é muito importante vocês saberem aonde que elas são aplicadas e nós vamos trabalhar bastante com elas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham dúvida, mandem suas dúvidas, coloquem lá no grupo, né, que a gente vai ter um grupo exclusivo e eu vou respondendo vocês na medida do possível. Beleza, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.